Vamos estudar hoje Gálatas capítulo 1, versículo 5. Antes, porém, faça a sua oração, como de costume, e observe aqui um destaque que eu quero fazer ao final do versículo 4. Nós vimos que Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e eu relembrei na aula passada que o Pai, na Trindade, ele é aquele que determina o que deve ser feito, e o Filho e o Espírito executam. É justamente porque o Pai tem esse papel de determinar o que deve acontecer que o apóstolo Paulo, no versículo seguinte, o versículo que nós vamos estudar hoje, ele fala assim: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ora, se o Pai, na Trindade, no que diz respeito à nossa salvação, ele é aquele que determina o que deve acontecer, o que planeja, o que escolhe, então é natural que toda a glória seja direcionada a ele. A gente fala muito em glória nas igrejas, não é? Principalmente igreja evangélica, glória para lá, glória para cá, às vezes vai louvar e do nada dá um grito de glória. Mas o que quer dizer essa palavra glória? Essa expressão, ela tem pelo menos 4 definições à luz da Bíblia. A primeira é que glória pode ser um sinônimo de honra, de dignidade. Então, nesse sentido, quando alguém fala em glorificar a Deus, seria reconhecer a honra de Deus, a dignidade de Deus. O que é a dignidade? Dignidade é a condição de ser digno de alguma coisa. Então, glorificar é reconhecer a honra, a dignidade, o mérito que Deus tem para quê? Para receber uma música que o exalte, para receber um elogio, para receber uma homenagem, para receber um reconhecimento qualquer. Glória pode ser simplesmente isso, sinônimo de honra, sinônimo de dignidade. Glorificar, por sua vez, seria reconhecer a glória, reconhecer a honra, reconhecer a dignidade. Uma outra definição para a palavra glória pode ser também vê-la como um sinônimo de uma aparência exterior admirável. Olha a diferença. Glória agora deve ser considerada como algo visível e ao mesmo tempo admirável. Na Bíblia, quando a gente pensa em glória nesse sentido, geralmente o que se vê é uma luz ofuscante, um resplendor, um brilho intenso. Você se lembra quando Moisés desce do Monte Sinai depois de pegar as tábuas da lei? O rosto dele brilhava. Aquele brilho era um sinônimo de glória. Glória em que sentido? Nesse sentido de uma aparência exterior admirável. Algo que pode ser visto pelos olhos humanos. Qualquer coisa gloriosa, maravilhosa, que chama a atenção, normalmente um brilho, como eu falei, no Velho Testamento, era uma demonstração da glória de Deus. Então toda percepção visível da grandiosidade de Deus também era chamado de glória. Quando Deus enchia o tabernáculo, dizia lá, que ele descia, enchia o tabernáculo, a glória do Senhor tomava o tabernáculo, com certeza está falando de algo visível, algo diferente do comum, algo sobrenatural, algo extraordinário, algo que chamava a atenção e podia ser visto pelos homens. Glória pode ser isso também. Uma aparência exterior admirável. Além disso, glória pode ser uma manifestação de uma virtude de Deus, ou uma manifestação de um dos atributos de Deus. Quando a Bíblia fala lá no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, ali é uma referência a um atributo de Deus. Qual atributo? O poder de Deus. Quando você olha para o céu e vê essa imensidão acima de nós, como é que você não vai pensar no poder de Deus que criou esse céu? Nesse sentido, o céu manifesta o quê? O atributo do poder de Deus. Glória pode ser isso, pode ser sinônimo de manifestação de um atributo de Deus. Quando você vê o sol nascer, por exemplo, você não vê ali a glória de Deus? Vê. Mas como é que você iria traduzir isso em palavras? Você diria assim para mim: olha, eu vejo a glória de Deus no pôr do sol, porque eu vejo ali uma beleza, né? Eu vejo ali uma criatividade, eu vejo ali um poder, eu vejo ali, seja qual for a coisa que você vê ali, com certeza ela diz respeito a uma manifestação de um dos atributos de Deus. Quando você vê uma flor desabrochando também, é correto dizer: no desabrochar de uma flor, eu vejo a glória de Deus. No nascimento de uma criança, eu vejo
a glória de Deus. Por quê? Porque glória pode ser também a manifestação de uma virtude ou de um atributo divino. E por fim, glória pode ser aquele estado para onde nós vamos depois que morrer, ou então aquele estado no qual entraremos depois que Cristo voltar. A glória, nesse sentido, seria o lugar onde habita o povo de Deus glorificado, o povo de Deus já sem pecado. Quando uma pessoa morre, por exemplo, hoje, a gente pode dizer que ela já entra na glória de Deus, né? Pensando em termos de lugar, ela está lá habitando com os crentes, aqueles que já morreram. E quando a gente estiver no porvir, na era futura, lembra da aula passada? Quando nós estivermos na era futura, é como se nós fôssemos entrar onde? Na glória. Vamos entrar na glória. Então, glória aqui também pode ser um sinônimo de lugar, o lugar dos remidos, não é? A glória. Então, só fazendo aqui um teste para saber se você realmente entendeu as definições. Se aqui no texto, versículo 5 diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, o que ele quer dizer? Qual dos sentidos que ele está usando? O primeiro sentido, né? Aqui ele está glorificando a Deus, ele está querendo dizer: a quem seja a honra, a quem seja o mérito, a quem seja o reconhecimento por essas coisas. É isso que o apóstolo quer dizer aqui, né? Quando uma pessoa também, quando está muito feliz, está tendo prazer em Deus, e ela fala, por exemplo, ô glória, né? Ela está exaltando o quê? A grandeza de Deus, está direcionando a sua satisfação e o seu prazer para Deus, né? A pessoa está vendo, às vezes ali também, naquilo que acontece na sua vida, uma manifestação de um atributo de Deus. Então, uma pessoa ao dizer, por exemplo, glória, ela também poderia estar se deparando com alguma ação de Deus na sua vida e estar reconhecendo isso, expressando em palavras, não é? Falando glória porque ela viu a ação de Deus na sua vida, na sua família, viu o poder de Deus, viu o amor de Deus. Então, a glória, ela pode ser usada de várias maneiras. Aqui Paulo ele diz assim: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Adivinha qual foi a palavra que ele usou aqui, que a Almeida Atualizada traduziu como séculos dos séculos? Qual foi a palavra? Aquela mesma palavra que no versículo anterior é traduzida em algumas bíblias como mundo. Eu não falei para vocês sobre a palavra grega aqui no versículo anterior, a palavra grega aionos. Essa palavra, ela pode ser traduzida tanto para se referir a um lugar, no caso mundo, né, o mundo mal, ou pode se referir também ao tempo, ao presente século. Pois é, essa palavra aparece de novo aqui no versículo 5. Mas aqui só dá para traduzir com a ideia de tempo mesmo, não dá para traduzir com a ideia de lugar. Quando você vê a palavra aqui nesse versículo, ela aparece assim, a expressão em grego, tous aionas ton aionon, pelos séculos dos séculos. Ah, professor, se eu tentasse traduzir como se referindo a um lugar, mundo, daria certo? É o que eu disse, não daria. Quem é que vai traduzir assim? Pelos mundos dos mundos? Ninguém vai falar isso, porque a única ideia possível aqui é a ideia de tempo mesmo. Quando ele fala pelos séculos dos séculos, ele quer dizer o quê? Para sempre, para sempre. É isso que ele quer dizer. É por isso que na Almeida Atualizada nós temos pelos séculos dos séculos e na Almeida Revista Corrigida nós temos para todo o sempre. Nenhuma das duas traduções cogitou a possibilidade de traduzir como mundo, porque não cabe aqui nesse contexto. Agora, quando você tem um contexto em que fala sobre o mundo caído em que nós vivemos, aí tanto faz. Aí você pode dizer que nós vivemos no presente século mal ou que nós vivemos no presente mundo mal. Aí tanto faz. Mas quando o versículo só suporta a ideia de tempo, aí não tem para onde correr. Aí que tem que ser assim mesmo. Pelos séculos dos séculos. Por que que o apóstolo Paulo então direciona toda a glória, toda a honra ao Pai? Por quê? Porque o Pai é aquele que determina todas as coisas, é aquele que planeja e que manda acontecer, e acontece. Por isso que em outros textos, o apóstolo Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias?
como se não o tiveras recebido. Ora, não há nada que o ser humano tenha que não tenha sido dado a ele por Deus. Absolutamente nada. Uma vez eu vi um desenho dos Simpsons, em que o Homer Simpson, na hora lá da refeição, a esposa dele fala: Homer, vamos orar para agradecer e tal. Ele fala assim: mas por que eu vou orar? Tudo que tem aqui é fruto do meu trabalho. Para que eu vou agradecer a Deus? Ora, quem é que dá capacidade para o homem trabalhar? Quem é que lhe dá inteligência? Aliás, em primeiro lugar, quem é que dá a vida? Se Deus não tivesse nos dado vida em primeiro lugar, nós nem existiríamos, nem estaríamos nesse mundo trabalhando ou desempregados, seja lá como. Não existiríamos. Mas Deus não só dá vida, Ele dá saúde, Ele dá inteligência, Ele dá capacidade, Ele dá oportunidades, Ele dá recursos. Não há nada que nós tenhamos nesta vida que Deus não tenha dado. Mas, professor, há muita gente que vive aí falando mal de Deus, se dizendo ateu, ignorando o Senhor, dando até palestra para falar contra Deus. E como é que ficam essas pessoas? Com respeito às coisas que Deus dá, não muda nada. Porque mesmo o ateu, mesmo aquele que fala mal de Deus, ele tem inteligência, que foi dada por Deus, ele tem capacidade de articulação, de se manifestar em palestras, ele teve recurso para estudar, para ter um preparo intelectual. Tudo isso, quem foi que lhe concedeu? Foi Deus. Agora, a diferença desse tipo de pessoa para quem é cristão é a seguinte: essa pessoa não reconhece essas bênçãos, não reconhece a mão de Deus na vida dela. Agora, o problema é que quando chegar no dia do juízo, não é? Ou, se ela vier a morrer sem se reconciliar com Deus, ela também vai ter de prestar contas disso. Vai ter de prestar contas da maneira como ela viveu neste mundo, da maneira como ela agia em relação a Deus, sem reconhecê-lo em nenhum dos seus caminhos. Um outro texto também que eu quero destacar aqui do apóstolo Paulo, ainda dentro desse assunto, é em Romanos 11, versículo 36, quando ele fala: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todo mérito seja para Deus. E o apóstolo não consegue se conter, não. Ele termina o versículo falando amém. O que quer dizer a palavra amém? A palavra amém quer dizer que assim seja. O apóstolo não só ensina, mas ao mesmo tempo ele faz questão de expressar o desejo mais profundo de seu coração, que aquilo que ele está falando ali, que aquilo que ele está ensinando seja uma realidade. Esse é o desejo de toda pessoa que ama a Jesus de verdade. Esse é o desejo de que ele receba toda a honra, receba toda a glória. O próprio João Batista, um homem a quem multidões iam atrás, você vê isso na Bíblia, ele tinha muitos discípulos, todo mundo ia atrás dele. Ele mesmo, num certo momento, ele falou: convém que ele cresça e que eu diminua, falando sobre Jesus. Vejam só, João Batista: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Esse é o prazer daqueles que amam a Deus. Até a próxima aula.